Olá, bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, oferecido pela editora adventista Sá Feliz. Esta é a lição número 2 do terceiro trimestre deste ano. O tema geral da lição é Descanso em Cristo e o tema desta semana é Inquietos e Rebeldes. Os grandes eventos da história do Êxodo servem para nos ensinar duas importantes lições. Primeiro, sobre Deus, o seu poder e a maneira maravilhosa como Ele age em favor do seu povo. E a segunda coisa importante é sobre a atitude do povo de Deus naquele momento. Nós temos que aprender com a experiência do povo de Israel, dos seus acertos e principalmente dos seus erros, para não incorrermos nos mesmos problemas. O verso para memorizar dessa semana trata exatamente sobre esse ponto. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 1, diz assim: Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. É impressionante o comportamento do povo hebreu depois de sua libertação do Egito. Eu acho que você conhece bem a história, né? Depois de tudo que eles tinham sofrido lá como escravos, e depois de terem visto os grandes milagres de Deus para libertá-los, eles ainda se queixavam. Se queixavam até da comida que o Senhor lhes provia cada dia, o maná. Estavam sempre inquietos e prontos a reclamar e a se rebelar. O autor da lição menciona a reação de alguns animais minutos antes de um terremoto. Eles sentem as ondas que não são detectadas pelo homem e começam a ter um comportamento inquieto, agitado, como um prenúncio da tragédia que se aproxima. Pois com aquele povo, na saída do Egito, aquele povo que passou pelo deserto, acontecia algo muito parecido. Nós vamos aprender preciosas lições dessa história tão importante nas Escrituras, sobre a qual nós vamos nos dedicar esta semana. Espero que você não perca nenhum estudo, porque nós vamos aprender muitas coisas importantes, tá bom? O título da lição de domingo é Inquietos em um Deserto. Já fazia mais de um ano que o povo tinha sido libertado da escravidão e agora, em vez de estarem agradecidos e felizes por tudo que Deus já tinha feito por eles, eles começaram a reclamar. E reclamar principalmente da comida, o maná que Deus enviava cada dia. Muitos estudiosos tentam demonstrar o que era aquele maná. Há várias investigações arqueológicas com variadas explicações. Essas explicações são do interesse de muitos leitores modernos. É importante reconhecer, entretanto, que o narrador bíblico, o escritor bíblico, não enfoca essas questões naturalistas ou científicas. Em vez disso, o narrador está interessado no alimento como dádiva divina, uma evidência do poder de Deus e também como um símbolo da jornada no deserto. No livro de Josué, capítulo 5, verso 12, é dito que o maná cessou no dia em que os israelitas comeram pela primeira vez do produto da terra prometida que estava a oeste do Rio Jordão. A verdade é que tudo o que Deus estava construindo em toda essa história era algo magnífico, na libertação da escravidão, cuidado e proteção no deserto e, finalmente, a terra prometida. Mas, infelizmente, o povo via apenas o lado negativo das coisas. E isso pode acontecer conosco também hoje, A história que Deus está escrevendo em nossa vida também pode passar por um deserto. Nós temos que ter isso em mente. É possível que nesse exato momento você esteja passando por um deserto. Mas lembre-se que do outro lado há uma terra prometida. Então, seja paciente e perseverante ao lado de Deus. Em vez de se queixar do deserto, concentre-se no que está adiante de você. E então renove as suas forças com essa esperança de em breve chegar à terra prometida. O título da lição de segunda-feira é contagioso. E eu quero ler com você Números 12, versos 1 a 3, que diz o seguinte: Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: Porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso,
mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Miriam e Arão, irmãos de Moisés, se rebelaram contra Moisés por causa, na verdade, do dom profético. A história da esposa de Moisés foi somente um pretexto para essa queixa. Eles pretendiam ser igualmente honrados por Deus com esse dom. O fato de Miriam ser mencionada primeiro denota que foi ela quem instigou Arão a participar dessa atitude rebelde. Deus, então, honra a Moisés, reafirmando que ele está num nível de liderança acima dos demais. E para mostrar o seu desagrado a esse tipo de atitude, Deus fez recair sobre Miriam uma terrível lepra. Aqui é levantada uma questão, né? Nunca ninguém pode se levantar contra um líder do povo de Deus sem cair no desagrado de Deus? Muitos interpretam dessa forma essa história e afirmam que se alguém tem um cargo de liderança na igreja, não pode nunca ser confrontado. Veja, o erro de Miriam e Arão não foi confrontar Moisés, e sim ter feito isso da maneira errada e com a motivação errada. Lembre que quando Davi cometeu o seu grande pecado, Deus mesmo enviou o profeta Natã para confrontá-lo. E assim, ao longo da história da igreja, Deus tem levantado homens e mulheres a fim de corrigir os rumos dos líderes do seu povo. Nesse caso, Miriam e Arão estavam agindo por conta própria, não estavam sendo usados por Deus. Mas depois de haver contraído a lepra, com o apelo angustiado de Arão, Moisés se volta para o Senhor com uma grande súplica. A oração de Moisés é: ó Deus, rogo-te que a cures. Uma atitude bem diferente do que faria certamente a maioria de nós, né? Diante do dilema de deixar Miriam sofrer as consequências de sua rebelião contra ele, Moisés, ou orar por sua restauração, Moisés gentilmente intercede em favor da sua acusadora. Que lição para nós hoje! O título da lição de terça-feira é Inquietação leva à rebelião. Certamente você conhece a história dos 12 espias. Eles foram enviados para olhar a terra que estavam prestes a conquistar. O texto bíblico registra 3 ações dos espias, depois que eles espiaram a terra. Eles voltaram, eles apresentaram um relatório e eles mostraram o fruto da terra. O relatório foi feito em 2 partes contrastantes. A primeira parte, referindo-se à terra, foi um relatório extremamente positivo. A segunda parte foi sobre os habitantes da terra, e essa parte foi extremamente negativa. A terra foi vista pelos olhos, mas os habitantes foram vistos pelos olhos e pela imaginação dos espias. Eles viram os habitantes de grande estatura que havia ali, e o poderio bélico que eles possuíam, e então imaginaram que eram invencíveis. Eles compararam os habitantes da terra consigo mesmos. Viram a eles como gigantes e a si mesmos como gafanhotos. Uma situação patética para o povo de Deus. Eles estavam tão convencidos de que seria impossível vencê-los que quiseram apedrejar a Calebe e Josué por pensarem diferente. Essa falta de fé, de confiança, foi uma ofensa a Deus. Se eles tivessem comparado os habitantes da terra com Deus, Deus é que seria o gigante da história e eles, os habitantes, os gafanhotos. Essa visão anuviada pela imaginação, pela incredulidade, também nos afeta a nós hoje em dia. Quando você está diante de um grande problema ou uma grande dificuldade na vida e se sente como um gafanhoto, essa história é uma motivação para você mudar a sua perspectiva. Não olhe para si mesmo, para as suas debilidades e as suas limitações. Concentre-se mais em Deus e no seu poder. E os problemas e as dificuldades é que serão vistos como gafanhotos, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Não ofenda a Deus com a sua incredulidade, mas confie nele e descanse no cuidado dele por você. O título da lição de quarta-feira é Intercessor, baseada em Números 14, versos 11 e 12, que diz assim:
Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Para mim, essa é uma das atitudes mais admiráveis registradas na Bíblia, a reação de Moisés diante dessa oferta que Deus lhe fez. Deus ofereceu a ele a possibilidade de ser ele o pai de uma grande nação em lugar daquele povo rebelde. Seria humano se Moisés tivesse aceitado a proposta, mas a resposta desse grande homem de Deus é realmente surpreendente. Números 14 e 19, está aqui a resposta de Moisés. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Em lugar de se orgulhar e de aceitar ser ele o pai de uma grande nação, Moisés ora para que Deus perdoe o povo. Como pode ser visto nos versos anteriores a essa passagem, Moisés estava preocupado com a honra do nome de Deus, perante as outras nações. O que iam dizer os outros povos de um Deus que tinha libertado o seu povo do Egito para destruí-lo no deserto? E então Moisés faz essa linda oração: perdoa a iniquidade desse povo. Aqui Moisés aparece como um símbolo de Cristo, um tipo de Cristo. Ele considera a glória de Deus e a salvação das outras pessoas como sendo mais importantes do que a sua própria vida e a sua própria salvação. E então Deus atendeu a intercessão do seu servo Moisés e preservou o povo. Bem, mas Deus não eliminou as consequências da rebelião. Aquela geração do povo foi destinada a permanecer no deserto. A terra prometida finalmente foi entregue à nova geração. Isso nos ensina algo muito importante. Deus perdoa e oferece misericórdia, mas não nos livra completamente das consequências dos nossos erros e pecados. Não esqueça disso. O título da lição de quinta-feira é Fé versus Presunção. Esta semana nós refletimos bastante sobre a experiência dos hebreus em sua jornada pelo deserto, suas dificuldades e suas rebeliões. Nós vimos como aquele povo era inquieto e sempre pronto a se queixar e se rebelar. A pergunta para a nossa reflexão de hoje é: existe alguma semelhança entre a atitude dos hebreus durante o Êxodo e o povo de Deus vivendo nos últimos dias antes da volta de Jesus? A resposta certamente é sim. Aquele povo foi presunçoso. Eles estavam prontos a assumir um compromisso de fidelidade com Deus, mas não estavam tão dispostos a cumprir esse compromisso. É presunção pensar que nós podemos ser cristãos fiéis e não dedicar tempo à oração e à comunhão com Deus, por exemplo. É presunção confiar na proteção de Deus e não seguir as suas instruções para a nossa vida. É presunção confiar no cuidado de Deus e não fazer a nossa parte para cuidarmos de nós mesmos. Quer um exemplo? Durante essa pandemia que estamos vivendo, eu tenho ouvido vários membros da igreja, vários cristãos, afirmando que não vão tomar a vacina porque confiam em Deus. Esses dias mesmo alguém me disse que prefere confiar em Deus a confiar nos remédios dos homens. Eu diria, isto é presunção. Devemos sim crer nos milagres de Deus, mas temos que viver como se o milagre nunca fosse acontecer, no sentido de que temos que fazer sempre a nossa parte. Outra semelhança entre a realidade do povo de Deus durante o Êxodo e a geração de hoje é que nós também somos afetados por aquela inquietação, a inquietação da vida moderna. Muita tecnologia, redes sociais, tudo tem que ser feito com pressa, tudo tem que estar ao alcance de um toque. E dessa forma nós também somos tentados a reclamar de tudo e nos esquecermos das coisas boas que Deus tem feito por nós. E com isso, nós devemos ter muito cuidado para não ofender a Deus. Vamos pensar mais nas coisas boas que temos do que naquelas coisas negativas que nos acontecem. Tá bom? E agora, por favor, inscreva-se no canal da Safeliz Bibles e compartilhe esse vídeo com os seus contatos nas suas redes sociais, tá bom? A gente se vê amanhã para mais um estudo da lição. Tchau!